Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, nós vamos ler. Projeta aí para nós, isso. Nós vamos ler, acompanha comigo. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida. Irmão, é interessante esse texto, eu vou continuar lendo. É interessante ele fugir porque Jezabel quer matar. Então ele está com medo de morrer, então ele foge da morte, sim ou não? E ele foge e lá ele pede a morte. Não é tanto interessante isso? Deitou-se, olha lá, e continuou lá: porque eu não sou melhor do que meus pais. E quem disse que ele tinha que ser melhor que os pais dele? Ele tem uma crise aqui de paternidade. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão amassado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Versículo 15. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte o seu caminho. Irmãos, repita comigo essa parte. Então o Senhor disse a Elias: vá e volte ao seu caminho. Esse é o tema da nossa mensagem. Volte ao seu caminho. Essa é a palavra que o Senhor tem para para essa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, sente-se, pode tomar seu assento. Irmãos, Deus tem uma palavra ao nosso coração. Eu sei que você já conhece a vida de Elias, de Eliseu. Talvez o profeta mais importante para o judeu. Elias, irmão, quando a gente volta, eu estou no capítulo 19. Mas quando a gente volta no capítulo 17, que é onde ele aparece. Quando Elias aparece no capítulo 17... ele vai até o trono em Samaria, na frente de Acabe. E ele coloca o dedo e fala: não irá chover durante 3 anos. E de repente, vocês sabem, conhecem a história. E ele sai dali, porque Deus manda ele sair, ele vai para o ribeiro de Querite. A história é conhecida, mas nós vamos caminhar um pouquinho sobre a vida de Elias e o que Elias tem a ver com a gente. Eu quero dizer para você que os profetas na Bíblia, todos eles, irmãos, são gente como a gente. São gente improvável que Deus escolheu. Gente improvável que Deus trouxe para perto. Pastor, explica um pouco melhor. Então tá, irmão, em Abacuque capítulo 2 versículo 1 diz assim: eu estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que a resposta eu terei à minha queixa.
Abacuque é um profeta, está se queixando com Deus, e ele falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir na torre de vigia, e para ver o quê? Não, eu vou orar. Ele sobe na torre de vigia, ele está falando assim: ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Quando nós olhamos o profeta Abacuque, ele é um profeta que não fala do que acha, mas do que ouve de Deus. Vai para Jeremias, por favor, capítulo 20, versículo 1 e 2. Jeremias foi escolhido, irmão, desde o ventre. Ele foi escolhido, ele fala assim para o Senhor: eu sou pequeno, eu sou criança. E Deus fala: eu te escolhi, meu filho, desde o ventre. E observa agora a queixa de Jeremias. Jeremias está queixando. Olha o que ele está falando. Passur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas, e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Irmão, ele foi escolhido. Deus falou: eu te escolhi desde o ventre. Para quê? Para apanhar? Para tomar chicotada? Então vai para o versículo 7, por favor. Olha o que ele está falando para Deus: tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. Vai para o verso 9. Quando pensei, não me lembrarei dele, e não falarei mais em seu nome. Jeremias é homem como a gente. Abacuque é homem como a gente. Elias é homem como a gente. Que às vezes, irmão, fica cansado. Que às vezes quer sair, às vezes quer morrer. Às vezes fala assim: Senhor, me leva. Eu não sou melhor do que ninguém. Jeremias foi escolhido, foi persuadido, apanhou, e ele fala assim: o Senhor me persuadiu, o Senhor falou para mim. Mas ele está falando ali: quando eu penso, eu me lembro, eu não vou falar mais no nome de Deus, eu não quero saber mais de crente, eu não quero saber mais de pregar a palavra, eu não quero saber mais de ministério, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber mais de nada. O Senhor está falando assim: então isso se tornou, isso queima no meu coração, olha lá, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Eu estou cansado de sofrer e eu não posso mais. E se você continuar lendo o lamento de Jeremias, lendo os livros escritos de Jeremias, ele fala, no mesmo dia, irmão, ele está desse jeito, pedindo a morte, pedindo, não quero mais pregar, mas no outro dia ele está no mesmo lugar, falando: assim diz o Senhor, aquele que não se arrepender, assim diz o Senhor. Ele apanha, mas ele está no mesmo lugar. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra quem coloca é Deus, o sentimento quem coloca é Deus, a profecia quem coloca é Deus, tudo, irmão, é o Senhor que nos impulsiona e nos faz caminhar. Ele nos atraiu para a sua glória, Ele nos atraiu para a sua graça. Não é você que vem sozinho porque eu quero, não, é porque Ele põe dentro de você algo diferente. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e às vezes se você já cansado, você tá difícil, imagina se colocar você cansado, você reclama, e aí você fala: não, Senhor, o Senhor podia aumentar, o Senhor podia fazer coisa grande, o Senhor podia colocar eu em tal lugar, o Senhor podia me dar, fazer isso e fazer aquilo. Ele fala: cara, você está cansado, correndo com gente a pé, imagina quando eu colocar você para disputar com um cavalo. Você está pedindo arrego por causa de uma mulher. Então o Senhor está falando para nós, irmãos. O Senhor, tem muita gente dentro da igreja que quer poder e autoridade, mas você sabe para que é poder e autoridade? Sabe para quê? Abre aí Lucas 10:19.
A igreja do Senhor, ela quer ficar no bem bom. Os irmãos não querem passar por provação. Eu não quero passar por provação. Eu não quero passar por luta. E se eu passo por luta, eu fico questionando Deus. Eu falo, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? O Senhor está dando poder e autoridade para a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Sozinho eu não sou a igreja, mas junto com você nós somos o corpo de Cristo Jesus. Olha lá, eis que eu quem? Jesus, Jesus, dei a vocês autoridade. Para quê, pastor? Para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Poder e autoridade, para quê, pastor? Para pisar em cobra e escorpião. Não é para você ficar desfilando, não. Não é para você comprar carro novo. Pode comprar? Pode, mas o poder e a autoridade não é para isso. Poder e autoridade é para ir contra Satanás. E Satanás, ele está camuflado aqui. Ele está em todos os ambientes, ele está ao nosso redor. E ele, às vezes ele chega até muito perto, porque nós somos seres humanos e nós damos brecha. E quando eu abro brecha, às vezes ele pode chegar muito perto. Só que se você toda manhã se rasgar, colocar lenha no seu altar, reorganizar o seu altar, quando você organiza o altar, coloca lenha, arrepende, o Senhor chega perto de você. E quando o Senhor está perto de você, Ele te cobre com as suas asas, você está seguro. Pastor, é sobre o tanto que eu sou santo? Não, é sobre o tanto que eu me arrependo, arrumo meu altar e faço sacrifício de adoração ao Senhor. Aleluia! E se Jesus, irmão, te deu poder e autoridade, você já sabe, vem pressão por aí. Vem pressão por aí. Hoje é o último dia da campanha, você acha que vai ter 20 dias de bandeira branca com Satanás? Os 21 dias só foi para a gente aprender. Amém, irmãos? Só para a gente aprender que nós precisamos buscar esse Deus, porque sem Ele nós não somos nada, não somos ninguém, nós não passamos de pó caído. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, o texto que eu li foi 1 Reis, capítulo 19. E para você entender, Elias é um homem que aparece no Monte da Transfiguração, sim ou não? Quem é o outro que aparece? Moisés. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 30, está falando, e eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17, abre para nós. Muitas vezes ouvimos falar que Elias chegou na frente de Jezabel e Acabe e falou, segundo a minha palavra, não vai chover. Está escrito isso no texto? Nós vamos olhar, está em 1 Reis 17, mas olha ali o que Tiago está falando. Elias era homem semelhante a nós. Os profetas são semelhantes a nós. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas o que ele fez? Ele orou com fervor para que não chovesse. Irmão, presta atenção, ele estava em oração. Nenhum profeta carrega uma palavra de si mesmo, a não ser que seja inspirada pelo Espírito Santo. Então o que nós carregamos e o que Elias carregava era uma palavra de Deus. E pastor, por que não ia chover? Porque Deus queria provar aquele povo. Por que queria provar o povo? Porque o povo era idólatra. O povo estava idolatrando Baal. E o que o Baal era? Era considerado o Deus da fertilidade. E se não chovesse, colocava em pauta a credibilidade de Baal. Então a inspiração da profecia não vem do homem. A inspiração da profecia, ele não fala o que ele quer. Elias, Ezequiel, o que tu vê? Eu vejo um vale. Por quê? Porque eu mostrei o vale.
eu te levei para o vale, eu mostrei em visão para você. Você só vê o que eu mostro e você só fala o que eu falo. Ele fala, então, pode reviver, Ezequiel? Ezequiel, tu sabes. Ele falou, então profetiza. Então eu profetizei. Profeta só faz e só fala o que Deus mostra e o que Deus fala. Aí, irmãos, observa. É muito interessante, põe o texto de 1 Reis 17, 1. 1 Reis 17, 1 e 2. Então Elias, é o primeiro momento que Elias aparece na Bíblia. É o primeiro momento, está aqui, ele chega. E ele fala ali que ele é de Tisbe, é o tesbita, dos moradores de Gileade. E disse a Acabe, ele já chega na onde? No palácio, aonde? Em Samaria. Ele chega na frente de Acabe e fala, tão certo como vive o Senhor. Aonde ele estava antes disso aqui? Tiago falou que ele estava em um lugar. Onde ele estava? Orando. Antes dele se apresentar, ele estava orando. Ele estava se preparando, ele estava orando. Ele chega e fala, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Vai, versículo 2. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo outra coisa. Fala lá, Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Entenda, esse homem está com intimidade. É o começo do ministério dele. Ele está começando o ministério. Um homem de oração, um homem que ora, um homem que tem autoridade. Foi dada autoridade para chegar na frente do rei de Israel. Chegar na frente de Acabe e falou, não vai chover. Não vai chover. E aí o que Deus fala para ele? Esconda-te. Ele foge. Não, irmãos, ele obedece à voz de Deus, porque aqui ele está em oração. O crente quando ora, ele ouve a voz de Deus. O crente quando ora, ele sabe o que ele precisa fazer. Ele não anda por sentimento. Aqui não tem medo. Não, aqui tem obediência. Ele vai para o ribeiro. Aí, vamos caminhar bem rapidinho nessa parte que eu quero chegar no 19. Então, o que acontece lá? Ele vai para o ribeiro do Querite. Deus manda o corvo, manda pão e carne. E lá tem água. Lá tem água, tem pão, tem carne. E o texto vai dizer que o pão e a carne vêm em 2 horários. Vem de manhã e vem de noite. Vem de manhã e vem de noite, porque Deus não desampara. Quando você está na obediência, você pode estar no ribeiro, você pode estar no vale, você pode estar no deserto. Ele vai mandar maná, Ele vai mandar água, Ele vai mandar carne, Ele vai mandar, porque você está debaixo da autoridade, do direcionamento e da voz de Deus. Ele vai para lá, ele é cuidado. A água seca, o ribeiro seca, porque parou de chover. Então o ribeiro seca. Então vem a voz do Senhor. A voz do Senhor fala com ele de novo. Olha que legal. O Senhor fala com ele de novo. E o que ele fala? Vai para Sarepta. Ele faz o quê? Obedece. Vai para Sarepta porque lá uma viúva vai cuidar de você. Ele chega lá, a viúva não tem nada. A viúva tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E ela falou assim, eu estou pegando esses gravetos aqui, Elias. E eu vou fazer um pouquinho de comida aqui, um pouquinho de bolo, pão aqui. Eu vou comer com meu filho e nós vamos morrer de fome, porque não tem água. Não tem comida, não tem nada. Ele fala, faz para mim. Porque a palavra do Senhor, ele já vem e fala, porque assim diz o Senhor, não faltará farinha na panela e nem azeite na botija, aleluia, enquanto não chover. Quando chover vai acabar, mas enquanto não chove não vai faltar nem a farinha e nem o azeite na sua botija, aleluia. Ela creu na palavra, porque quem falou foi Elias? Não, foi o Senhor que falou, e ela creu, assim diz o Senhor. Ela creu na palavra, fez para o profeta estava com ela. Que coisa maravilhosa, vida, que bênção, bênção demais. Só que acontece um problema, o filho dela fica doente. O filho dela morre.
O filho dela fica doente, o filho dela morre, e ela chega no profeta Elias: você trouxe maldição, o que eu fiz para você? Agora o meu filho morreu. Ela acusa o profeta não se defende. O profeta fala assim: coloca os teus filhos na minha mão. Coloca os teus filhos na minha mão. E quando ela coloca o filho dela na mão do profeta, o profeta sobe no andar superior, coloca ele deitado na cama, ele fecha a porta, ela fica para fora. Então ele clama ao Senhor e fala: Senhor, traga a vida para esse menino, traga novamente esse menino. Então, irmãos, até então não havia tido ressurreição na Bíblia, não tem nada mostrando sobre alguém sendo ressurreto. O primeiro ser humano a ser ressuscitado foi esse menino, através de um profeta que tem sentimento, no profeta que é igual a gente. Um profeta como a gente, mas é um profeta que ora, que está perto, que busca o Senhor, que obedece à voz do Senhor. Então ele se deita sobre o menino durante 3 vezes, e o menino volta à vida. Ele pega esse menino no colo, entrega o menino para a mãe, e ela vira para ele e fala: agora eu sei que tu és homem de Deus. Irmãos, esse é o contexto de Elias, um homem que ora, um homem que fala a verdade para quem precisa ser falada a verdade, mas a verdade não muda Acabe nem Jezabel, não muda o povo. Jeremias prega, não muda o povo. Abacuque prega, não muda o povo. O único que eu vi pregar e mudar o povo foi Jonas. Aí, irmãos, observa, ele vai. Isso aí faz 3 anos, capítulo 18, versículo 1, Pedro. O tempo de se esconder acabou. Deus tem tempo para cada um de nós. Deus tem um tempo do anonimato. E no tempo do anonimato Ele está trabalhando com você lá no Ribeiro do Querite, onde você não planta nada, mas o corvo traz. Aí vai ter um momento que você vai ser testado na escassez da vida de alguém, mas você tem fé para você e para ela. A sua fé faz o menino ressuscitar, aleluia, porque a fé move montanhas, vê o que não vê, ouve o que não existe. Ele é um homem de fé. Então, irmãos, chega o momento do anonimato acabar. Que anonimato é esse, pastor? 3 anos escondido. Acabe e Jezabel procurou ele em todos os lugares da terra, mas não encontrou. Por quê? Porque quando Deus quer esconder alguém, ninguém acha, nem o diabo acha. Irmãos, o diabo não poderia falar para Jezabel, ela não é endemoniada? Um dia, vai lá em tal lugar e está lá. Mas nem o diabo viu, porque quando Deus esconde, o diabo fica assim: cadê? Eu não vejo. Eu estou procurando, mas eu não encontro. Era para ter um pecador aqui, mas o que eu estou vendo é alguém revestido pela graça, coberto pelo sangue de Cristo Jesus. Eu quero acusar, mas eu não posso, porque ele está revestido, ele está protegido, ele está guardado, ele está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. O Espírito Santo de Deus precisa ser adorado, buscado. O Espírito Santo de Deus precisa de ter intimidade conosco, aleluia. Pastor, o que aconteceu? Versículo 1. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, então nós já temos um tempo, foram 3 anos que se passou. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo o que, irmão? Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Há uma promessa. O que Deus falou diretamente para Elias? Vai, apresenta que eu vou fazer chover. Vai, apresenta que eu vou fazer chover. E ele obedece. Ele obedece, irmão. Agora você observa. Acabe, versículo 2. Então Elias foi se apresentar a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Esse Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Tem homem que teme ao Senhor do lado de fora? Tem, que é profeta? Tem, mas também dentro do palácio tem Obadias. E sabe o que o Obadias fez, irmão?
Assim versículo 4. Assim quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupo de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. Pão e água, pão e água. Onde não tem água, os profetas estão sendo sustentados com água. O pão e a água chegou para os profetas. Então existe Obadias dentro, existe Elias lá em Sarepta, mas Deus escondeu mais 100. Deus está escondendo 100 profetas que não tem nome, mas que carrega a palavra de Deus. Tem 100 profetas escondidos e guardados pelo Senhor, estão sendo alimentados, aleluia. Eles estão guardados, aleluia. Então, irmãos, observe o texto, versículo 5. E Acabe disse a Obadias: vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achamos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Versículo 6, repartiram entre si, ou seja, Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro caminho. Agora olha o texto. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É meu senhor Elias? E ele respondeu: sim, sou eu. Vai e diga ao seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor o rei não mandasse homens à sua procura. E quando diziam: ele não está aqui, faziam aquele reino ou aquela nação jurar que não havia encontrado. E agora quer que eu vá dizer para o meu Senhor que eu sei onde você está, Elias. Eu vou morrer. Aí no versículo 12 diz assim: pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde. Irmãos, é uma informação no texto, que o Obadias, Elias não sabia quem era Obadias, mas Obadias sabia quem era Elias. Todos sabiam quem era Elias. Eles não sabiam onde Elias estava, mas Elias sabia onde eles estavam. Agora observa uma coisa, ele está falando: o Espírito do Senhor Deus o leve, porque possivelmente Elias era tomado pelo Espírito. Em alguns momentos Elias era tomado, não somente na sua última aparição juntamente com Eliseu, à beira do Rio Jordão, que ele é tomado por um redemoinho, ele é transladado, e Elias não está no nosso meio, não tem o corpo de Elias no nosso meio. Elias ele foi transladado, ele está no céu com o Pai. Então ele tinha isso, acontecia isso de Elias ser levado. Por isso Obadias está falando: o Espírito vai te levar. E aí ele fala: não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele mataria a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Versículo, olha para você ver como que o que nós estamos falando, é verídico. Põe 2 Reis, capítulo 2, versículo 16. Só para reforçar o que nós estamos falando sobre o Espírito transladar Elias. 2 Reis 2,16 está falando assim: e disseram Eliseu, os profetas, sabe a escola de profeta? Eles falaram assim: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes, deixe-os irem em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não mande ninguém, porque Eliseu viu e sabia que Elias tinha sido tomado para o Senhor. Mas a fala da escola de profetas e desses homens está falando: deixe nós ir procurar, porque talvez o Espírito do Senhor tenha levado ele para algum monte. E vamos observar o texto, porque tem isso no capítulo 19 de 1 Reis. Volta para 1 Reis 18, 19, por favor. Agora,
ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azera, que são sustentados por Jezabel. Irmãos, qual é o total de profeta? 850 profetas. Quando Acabe vem ao encontro, Obadias avisa Acabe: Acabe, encontrei Elias e ele quer falar com você. Ele vem, e Elias fala: vai e traga os 450 profetas de Baal, traz também os 400 profetas de Azera, da deusa Azera, e me encontra no Monte Carmelo. Me encontra no Monte Carmelo. Jeremias 14, 14. "850 profetas de Baal, 850 profetas e falsos profetas, 850 profetas que têm altar, 850 profetas que têm sacrifício, 850 profetas que profetizam, 850 homens que abrem a boca." Jeremias está falando com o Senhor, e ele está falando: eu profetizo uma coisa, Senhor, e os outros profetas profetizam outra coisa, Senhor. E o Senhor fala para Jeremias, e o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Irmãos, os púlpitos da igreja brasileira estão cheios de homens que não ouvem a Deus, que não passam tempo orando e falando: Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Eu não vou falar o que eu quero que o Senhor fale o que o Senhor quer falar. Não, tem pastor se vendendo, tem pastor que ele prega o que massageia o ego dos irmãos. Por quê? Porque quando ele massageia o ego, a igreja enche. Quando ele massageia o ego, a igreja enche em quantidade, mas não em qualidade. Mas o Senhor está falando: eu prefiro que fechem as portas do templo, ao invés de profanar o meu lugar, profanar o meu altar, falar coisa que eu não falei, mostrar visão que eu não mostrei. Irmãos, há uma igreja no meio do Brasil que não se vendeu ainda. Há altares do Senhor ainda que não se venderam. Homens que se dizem homens de Deus, e ele está falando: eles não são meus. Eu não enviei eles, nunca os enviei, eu nunca lhe dei ordem, eu nunca falei com eles. Por isso que vão falar: eu cantei, eu preguei, eu profetizei, eu expulsei demônio, mas eu não te conheço. Você nunca apareceu no meu altar, nunca apareceu no meu altar, nunca sacrificou no meu altar. Lá em Apocalipse, você vai ver uma igreja chamada igreja de Tiatira. E sabe o que tinha em Tiatira? Espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel. Sabe o que eu tenho contra vocês, igreja de Tiatira? Porque vocês toleram o espírito de Jezabel ensinando vocês no púlpito. Pode abrir, irmãos, nós não temos tempo, mas vai para Apocalipse, você vai ver a carta escrita para Tiatira. Irmãos, é coisa séria o que nós estamos falando. Ser profeta de Deus, eu não estou falando de ser profeta, a profecia, está aqui a revelação, eu estou falando a palavra de Deus. Deus revela e a gente transmite a palavra. Nós somos profetas de Deus, e para ser profeta de Deus eu não prego o que eu quero. Eu não prego o que massageia, eu prego a palavra, a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é o que te aproxima de Deus, e o que te aproxima de Deus é você morrer, é você negar a si mesmo. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então o Evangelho é matar os meus sentimentos, é matar a minha carne e viver para Deus. Não é andar por vista, mas é andar pela fé. Aleluia, caminhar, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Mas tem caminho que não leva a Cristo.
tem caminho que leva a uma vida boa. E Jesus nunca prometeu vida boa. Jesus falou para aquele jovem rico: você tem uma vida boa, não tem? Então por que você não larga tudo e me segue? Por que você não vende? Porque o coração dele estava naquilo. O coração dele estava no dinheiro, naquelas coisas. E Jesus está falando: eu quero o seu coração, não o segundo plano. Eu não quero você pela metade, eu quero você por inteiro. Eu quero você por inteiro. Ah, pastor, mas você está falando de eu parar de trabalhar e ficar só por conta da obra? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando para você ser Cristo aonde você for, dar testemunho. Ele falou: vai, prega o evangelho aonde você pisar. Serão minhas testemunhas até os confins da terra. Pode ser testemunha em qualquer lugar. Você pode testemunhar de Cristo com a boca fechada, só vivendo o evangelho, para que as pessoas olhem para você, não vejam você, mas vejam um reflexo de Cristo Jesus, aleluia, através da sua vida. Então, irmãos, nós observamos vários pontos que fala desses profetas, mas vamos voltar para Elias. O que aconteceu no versículo 22, 1 Reis 18, 22. 1 Reis 18, 22 diz assim: então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Ele começou a dar uma enxada, porque ele não era o único pastor. Você vai observar em 1 Reis mais para frente que o Senhor guardou 7.000 profetas. 7.000 profetas foram guardados, mas ele está achando que ele é o único. Porque se eu parar, ninguém faz. Se eu sair, ninguém prega. Se eu parar de tocar, ninguém toca. Se eu não vir na mídia, ninguém vai vir. Elias está achando que ele é o único. Mas o Senhor nunca é pego de surpresa. Se você não quer, Ele levanta outro. Deus, Ele está preparado para todas as situações. Observa, irmão, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Ele está falando para um monte de gente. Por quê? Porque ele falou: Acabe, traz o povo todo de Israel. Eu quero que traz os 850 profetas aqui de Baal e de Azera. E eu quero que traz todo mundo. Vem você também, Acabe. Mas eu quero uma coisa: vocês vão me encontrar lá no cima do monte. E sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 altares. Vocês fazem o altar de vocês, eu vou fazer o meu altar. Pega 2 novilhos, vocês podem escolher os novilhos, eu não vou escolher novilho. Vocês escolhem um dos novilhos e eu fico com o outro. Eu quero lenha e eu quero fazer o altar. E quem Deus mandar fogo do céu e consumir o altar, esse é o Deus verdadeiro. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponha sobre a lenha, porém não ponha fogo, eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Ninguém põe fogo, só prepara e coloca o sacrifício. Vai para o 24. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Irmãos, olha que texto importante que nós vemos aqui. Primeira coisa que Elias está falando: irmão, está um caos. E sabe o que quando está caos, quando você quer perdão de Deus, o que você faz? Arrependimento, sim ou não? Primeira coisa, se arrepende. Eu quero então oferecer um sacrifício de arrependimento. Eu quero oferecer um sacrifício de adoração. Então, primeira coisa, arrependimento. Segunda coisa, arruma o altar. O altar está bagunçado. O altar está bagunçado. E agora o nosso altar não é de pedra, nosso altar é o nosso coração. O que tem aí no seu coração? O que tem no seu coração que está te ocupando tanto o lugar de Deus, que era para ter um lugar de Deus? Então ele está falando: organiza o altar. Em que ele fez? Ele organizou o altar. Deus não opera com o altar bagunçado.
Deus não opera com altar bagunçado. Jesus só operou o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos quando se organizou. Ele fala, arruma aí 50 em 50, organiza e fiquem sentados, porque quando organizar e ficar sentado, eu farei um milagre na sua vida. Então ele está falando, o profeta Elias está falando, vamos arrumar o altar. Então arrumou o altar, pegou 12 pedras, arrumou o altar. Cadê a lenha? A lenha é que vai colocar o fogo, ok? Então ele fala, tudo bem, então vamos colocar a lenha. E agora ele vai lá, reparte o novilho e coloca sobre o altar. Só que ele fala assim, eu vou arrumar o meu altar e vou deixar. Agora vocês podem dar o show de vocês. Porque se tem uma coisa que um falso profeta ele gosta de dar, é show. Coloca para nós, versículo 26, 18, 26. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar. Ficou pulando, ao redor do altar que tinha feito. Isso aqui é performance, para impressionar. Versículo 27, ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, atendendo a necessidade ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que acordem ele. E eles chamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cortados, cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve voz, não houve resposta e não houve atenção alguma. Falsos profetas, irmãos, também têm altar. Falsos profetas também clamam. Falsos profetas oram. Falsos profetas dá show, dá performance. Os falsos profetas estão no meio da igreja. Tiatira, o que eu tenho contra vocês é que vocês toleram os falsos profetas. Sabe por quê, pastor? Porque hoje virou uma moda, pastor. Se tem uma coisa errada na igreja, você não pode falar, não julga o seu irmão, para você não ser julgado. E aí, enquanto está acontecendo isso, a igreja está se perdendo. Os nossos jovens estão se perdendo. Os nossos adolescentes estão se perdendo. As nossas crianças estão se perdendo. Os nossos idosos estão se perdendo. Porque houve uma miscigenação da palavra, uma mudança, uma discrepância, uma mistura, um sincretismo dentro da igreja. Mas o Senhor está chamando nós para um concerto hoje. Um concerto do altar. Arruma o altar. Sabe por quê, irmão? Porque essa campanha foi para que o Senhor derrame o poder dele, a graça nesse lugar, para que o culto não seja como os cultos que estão acontecendo, para que 10 anos para frente haja poder e maravilhas e sinais nesse lugar. Mas é necessário que todo o povo clame ao Senhor, exalte o nome do Senhor e reconheça que Ele é o único Deus e que sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Então, irmãos, observe, irmãos, quando Ele vai fazer, versículo 30, então Elias disse ao povo, aproxime de mim. Versículo 30, e ele fala, e todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala, capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha. Então disse, encham 4 cântaros de água. Sabe por quê? Porque o meu Deus vai fazer chover fogo do céu, e Ele vai queimar o sacrifício com água, a lenha molhada, vai pegar fogo, uma lenha molhada, e parece até uma chacota dele, porque não tinha água, eles fizeram o povo arrumar água, trouxeram água, e jogaram no altar, aleluia, glória a Deus. Eu parei aonde? Versículo 34, então disse, encham 4 cântaros com água, e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, façam isso outra vez, e eles
fizeram? Disse mais: façam pela terceira vez. E eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas, aleluia. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti, aleluia, aleluia. Continua o texto, olha lá. Então caiu fogo do céu, aleluia. Caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é poderoso, irmão. Quando o povo viu isso, vai para o versículo. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode repetir, irmão? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não há nada e ninguém que possa parar o meu Deus. Aleluia, aleluia. Irmão, só que agora Elias fica fortão, né? Elias fica fortão, ele pega os 850 e desce, sabe para onde? Para o ribeiro de Quizon, no versículo 40. E ali ele mata todos os profetas. Ele está forte. Aí sabe o que acontece? Ele desce para o ribeiro de Quizon, que está no versículo 40, que você está lendo ali. Aí no versículo 41, olha o que acontece. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Irmão, não tinha chuva. Ele está ouvindo o inaudível. Não tem chuva, não tem nem nuvem. Ele fala: Acabe, vai comer, beber, porque já está vindo chuva, eu estou ouvindo o barulho dela. Aí, continua. Aí o que ele faz? Acabe subiu para comer, mas Elias subiu de novo para o Monte Carmelo. Aí lá ele se prostrou. Olha a posição. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. Então ele fez esse movimento, encurvado, ele põe o rosto entre os joelhos. E ele está numa posição que nós chamamos de posição fetal. A mulher, ela se posiciona dessa maneira quando ela vai dar à luz de uma maneira natural, no parto natural. E o parto natural dói, mas a recuperação é rápida. O parto natural dói, mas a recuperação é rápida. Ele está sofrendo, clamando no altar do Senhor. Irmão, para fazer chover, mesmo que tenha promessa, você precisa clamar. Para fazer chover, mesmo que ele tenha prometido lá para ele, no capítulo 18, no versículo 1, ele falou: vai chover, sai de Sarepta, vai para lá, porque eu farei chover. Então ele começa a clamar, ele começa a pedir ao Senhor. Uma oração para mandar fogo, não foi nem 30 segundos, Deus mandou fogo, mas para chover, ele precisou clamar. Aí você vai ler, vai para o versículo 43, e disse ao servo: vai e olhe para o lado do mar. Primeira vez. Ele foi e olhou e disse: não vi nada. E ele está orando. Uma oração, pastor, fala: servo, vai lá em cima e olhe para o lado do mar e vê se está vindo nuvem. O servo volta e fala: não está vindo nuvem, pastor, o profeta. Aí ele, o que ele faz? E ele foi e olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim foi por 7 vezes. Podia orar uma vez só e Deus mandar, não tinha? Mas Deus está falando: eu quero você perto de mim. Eu quero você prostrado.
Eu quero ver você com o joelho. Eu quero ver você, para você entender quem sou eu. Eu vou mandar fogo, mas eu quero intimidade. Eu vou mandar fogo, mas eu quero você no meu altar. Eu vou mandar fogo, mas eu quero você pertinho de mim, conversando comigo. Eu vou mandar fogo, eu vou, mas eu estou trabalhando no seu ego. Porque se você fala rapidamente, chuva, desce, você vai se sentir o máximo. Mas aqui a glória não é sua, Elias. Aqui a glória é minha. Aqui a glória não é sua, Elias. Aqui a glória é minha. Aleluia. Se você entender essa palavra, a glória não é nossa, a glória é do Senhor Jesus. Mas o que ele está falando, ore, repetidas vezes, ore, suplica, clama, pede, não desista, não pare de orar, não pare de buscar, não pare, aleluia. E assim foi por 7 vezes, versículo 44. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão. A mão estava assim, ó. A nuvem estava assim, porque ali tinha uma concha. Aí ele fala da palma da mão do homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe. Agora você sai, vai para Acabe. Ele está comendo e bebendo, fala para ele. Olha lá que ele está falando, ó. Ele fala: então Elias disse: suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Versículo 45. Em pouco tempo o céu escureceu, com a nuvem e vento, e caiu grande chuva, e Acabe subiu ao carro, e foi para Jezreel. Muito bem, vamos entender uma coisa. Eles estão no Monte Carmelo. Do Monte Carmelo até chegar em Jezreel é 35 quilômetros. 35 quilômetros, amém? Agora vai para o versículo 46. O que Acabe fez? Acabe entrou no carro e cavalo, amém? Está indo. Agora olha o que aconteceu. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu. Ele correu, ele não tinha carro. Ele correu, ele não tinha cavalo. Ele correu e chegou na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Irmãos, entenda uma coisa, eu não sei se Deus o transladou dali, porque a mão de Deus pode ter pego nele e levado, ou pode ter descido um espírito de Usain Bolt e colocou Elias para correr muito rápido, porque ele chegou na frente dos cavalos, ele chegou na frente das carruagens, ele chegou na frente de Acabe. E sabe quando ele chega lá, ele está aqui, irmão, alegre, feliz. Por quê? Porque matou 850 profetas de Baal, porque o único Deus é o Senhor. Essa terra foi prometida para Abraão, para Isaac e para Jacó. Eu estou aqui como defensor dessa terra. Eu estou aqui, Deus mandou chuva. Eu estou aqui, eu corri, eu vim como um vento, eu vim como um relâmpago, eu cheguei rápido, aleluia. Eu estou cheio do poder de Deus, aleluia. Quando ele chega lá, o que acontece? Ele fica só esperando, e fala assim: eu quero ver aqui, que aí Acabe vai chegar, e aí vai destronar esses trem tudo aqui, vai falar para essa Jezabel ir para cadeia, vai matar essa mulher, e nós vamos voltar a servir a Deus, o único Deus, porque todo o povo gritou: só o Senhor é Deus. Eu vi todo mundo gritando e foi muito bom, nossa, foi top demais. Ele gritava: só o Senhor é Deus. E durante o culto de domingo eu estou no só o Senhor é Deus, mas na segunda-feira eu estou na pornografia, eu estou na bebedice, eu estou mentindo, eu estou falando mal dos outros, porque o povo grita, mas não é transformado. E Elias está animado. Elias está animado demais. Ele correu, ele está esperando. Mas sabe o que acontece? Capítulo 19, versículo 1. Acabe contou para Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um recado, um mensageiro a Elias dizer o seguinte: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Versículo 3. O versículo 3, irmão. O versículo 3 está falando assim: Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida e foi para Berseba. Primeira coisa, você já não vê Elias mais orando. Você não vê Elias mais obedecendo. Deus mandou ele ir, quando foi para ir para o Ribeiro de Querite, Deus mandou, sim ou não? Deus não falou nada para ele.
O que ele fez? Ele fugiu, irmão. Ele fugiu porque ele ficou com medo. Ele não ficou com medo de Jezabel. O problema é que ele estava cansado. E nós, cansados, vemos pequenos problemas como grandes problemas. Nós, cansados, começamos a enxergar um copo d'água, ver uma tempestade. E você está cansado, você já não para mais para orar. Quem diz ouvir a voz de Deus. Se Deus falar, se Deus fala, vem para cá, vem para lá. Ele parou de ouvir o Senhor. Ele ficou cansado e ele fugiu. E de repente, irmão, no verso 3, ele vai para onde? Para Berseba. E quando ele chega em Berseba, ele vai deixar o seu servo lá, olha lá. E se foi, chegou em Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Sabe o problema de nós, irmão, de muitos de nós, é que ele deixa o moço e quem está cansado, ele não quer responsabilidade. Ele larga o ministério, ele para de fazer. Quem está cansado, ele não quer carregar alguém, não quer ficar explicando, ensinando ninguém, ele não quer discipular filho. Ele simplesmente dá alguma coisa para o filho e fala, olha, se vira. E aí isso vai acontecendo e vai levando com a barriga. E acontece, irmãos, que agora, quando a pessoa está cansada, ao invés dela largar, não é se isolar, irmão, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de estar no meio dos irmãos, a gente precisa estar se apoiando, a gente precisa, quanto mais passa o tempo, por isso que Jesus instituiu a igreja, porque nós somos uma comunhão de pessoas, onde nós lavamos os pés uns dos outros. Às vezes eu não vou estar bem, mas o Luiz vem e me ajuda. Às vezes o pastor Mateus não vai estar bem, mas eu vou lá e ajudo. Às vezes vai ter um conselho, às vezes vai ter um abraço, às vezes vai ter uma palavra, às vezes vai ter uma oração, às vezes vai ter só um encostar no seu ombro e falar, Deus é contigo, varão, Deus é contigo, varoa, não pare, não pare, não pare, porque o Senhor está falando, não pare, irmão, não pare, porque o que o Senhor já fez na sua vida, Ele pode fazer infinitamente mais. Aleluia. E Elias, irmãos, é um homem que se cansa, ele se cansou, ele está cansado. O próprio Jesus também se cansou, ele estava angustiado, mas ele não ficou sozinho. Ele não deixou servo em Berseba, ele pegou 3, ele falou, estou angustiado, mas vocês vão vir comigo. Mesmo que vocês durmam, mas você está do meu lado. Mesmo que vocês não sirvam para nada, mas você está aqui comigo. Eu preciso de pessoas que me amem, eu preciso de pessoas que estejam perto de mim. Jesus levou 3, Jesus angustiado. Então, irmãos, quem quer te isolar não é Jesus. Quem quer te isolar é o diabo. O diabo quer te isolar. O diabo quer colocar você como carta fora do baralho. Ele começa a colocar pensamentos enganosos. Isso é o diabo que faz. E Deus está colocando, na verdade, relacionamentos verdadeiros na sua vida. Pessoas que te amem. Pessoas que estão perto de você para te ajudar. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, observe o versículo 4. O versículo 4 é ele mesmo, porém foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, basta, Senhor, tira a minha vida, tira a minha vida. Ah, irmãos, olha que coisa, para você ver, do Monte Carmelo até Jezreel é 35 quilômetros, de Jezreel até Berseba é 150 quilômetros, de Berseba até o zimbro é 25 quilômetros, e do zimbro até o Monte Horebe é 400 quilômetros. 400 quilômetros, irmão. Você está entendendo o tanto que ele andou? Se alguém cansado, com vontade de morrer, anda 600 quilômetros a pé, imagina quando Deus enche ele de poder, de graça e de misericórdia. Se você mesmo cansado, você não para de orar, mesmo cansado você não para de cantar, mesmo cansado você não para de pregar, mesmo cansado você não para de pastorear, mesmo cansado você não para de tocar, mesmo cansado você não para de fazer a obra do Senhor. Imagina a hora que Deus te encher de graça, de poder, de misericórdia, tampar as brechas, fazer você um vaso de honra. Ele vai te usar, e o que você vai fazer, irmãos? Com um grãozinho de mostarda, você vai mudar um monte para outro lugar. Entenda, irmão, o poder que nós carregamos é para pisar em serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então você vai observar
o texto vai dizer, onde nós lemos e enfatizamos. Volte para o tema da tela, por favor. Volte ao caminho. Sabe o que aconteceu? Eu não tenho tempo mais, agora é 8h26. Sabe o que aconteceu? Ele parou no zimbro, sim ou não? E pediu a morte, não foi? Ele já tinha andado muito no deserto. Esse zimbro está no deserto. Quando ele cai lá e ele pede a morte, ele fala que não é melhor que os pais dele. Vem um anjo. Eu não sei que anjo é esse. Eu sei que ele tinha pão e ele tinha água. E ele dá o alimento. O primeiro, você percebe que foram 2 vezes? Primeiro deu o pão e a água, alimentou ele, sim ou não? E ele não dormiu de novo? E aí depois não teve novamente o pão e a água. Sabe por quê, irmão? Eu estava perguntando por quê? Por que 2? Se Deus é poderoso para fazer um alimento durar 40 dias e 40 noites e ele andar até chegar no Monte Horebe, por que 2? O primeiro, irmão, é porque ele estava cansado. Você talvez chegou aqui hoje cansado, mas o Senhor está falando assim: eu vou te alimentar. Eu vou te alimentar, eu vou encher você de pão e água. O pão é Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vou te dar água. A água é a minha palavra. Água é a minha palavra. E você está cansado? Então se encha da minha palavra. Busque a presença de Jesus. Já está falando assim: eu cheguei hoje para te dar um abraço. Eu cheguei hoje para renovar a sua força. Espiritualmente a sua alma vai ser revigorada. Espiritualmente, pastor. E o segundo? O segundo é porque daqui para frente tem muitas serpentes e escorpiões para nós pisar. Tem um longo caminho para essa igreja trilhar. Eu não sei se você está percebendo. Hoje nós estamos aqui, e se você tirar uma foto disso aqui, daqui 2 anos você não vai entender o que está acontecendo aqui. Mas Deus quer você. Você é profeta escondido do Senhor. Você está escondido no Senhor. Tá, pode ter alguém na frente, pode ter alguém pedindo para morrer, mas você está escondido e tem pão e água. Tem pão e água para você. Deus vai mandar Obadias, vai mandar anjo, vai mandar corvo, mas Ele vai mandar, porque Ele cuida de você, Ele está cuidando de você. Aleluia! Deus está cuidando de mim, de você. Ele te renova hoje, Ele te revigora hoje, Ele te renova hoje, Ele te refortalece hoje, Ele cura o seu cansaço hoje. Você vai sair daqui cheio do poder de Deus e da graça e da maravilha de Deus. Aleluia! O segundo pão e a segunda água é porque você tem um longo caminho para trilhar. E sabe para onde ele vai parar? Sabe aonde ele vai parar? Ele vai parar num lugar, lá no monte. Vai para o versículo, é 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Nós já lemos esse e vamos embora para nossa casa. Então foi-lhe dito: saia daí. Vamos só para você entender o que contexto é esse aqui. Elias foi alimentado pelo anjo, comeu e caminhou 40 dias e 40 noites, sim ou não? Ele foi para onde? Monte Horebe, sim ou não? Que também é conhecido como Monte Sinai. Ele chega nesse monte, que é o monte de Deus. E quem que está lá? Quem que sempre está lá? Na verdade, Ele está em todos os lugares, mas Ele está aonde Ele te chamou para você estar. E aí, irmãos, olha lá, que está falando, então foi lá e dito, saia daí. Ele estava dentro do monte, dentro de uma caverna. E ele fala, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando. Não era anjo, irmão, era o Senhor. E um grande e forte vento fendia o monte, quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento forte. Isso era só sinal. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um vento suave, um sussurro. Versículo 13. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz, ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias?
esse lugar não foi aonde eu mandei você vir. Você voltou a ouvir a minha voz, Elias. Você voltou a ouvir a minha voz. Então ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Versículo 15. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho. E aí você vai observar o seguinte, eu não vou adiante que acabou meu tempo. O que acontece? Jesus está falando para ele. Por que Jesus? Não tem um monte da transfiguração que ele encontra dois? Tem um momento que ele vê, Moisés vira para o Senhor e fala: Senhor, mostra-me tua glória, eu quero ver tua glória. E ele fala: então faz o seguinte, fica no monte, que eu vou passar, e você vai ver minha glória. Mas o texto em Coríntios vai falar que a glória de Deus está na face de Cristo. Então a glória de Deus, eu vou mostrar minha glória. Então eu vou mostrar o que para você, Moisés? Eu vou mostrar meu filho, porque toda a minha glória está na face dele. Então Moisés olha do lado de cá e vê Jesus, claro, resplandecente e transformado. Do lado de cá tem um Elias, que escuta a voz, vem um vento, um trovão. Quando ele vem, ele olha, o Senhor está passando. E ele fecha. E quando nós vemos o texto de Lucas, você vai ouvir que quando Jesus vai subir, Pedro, Tiago e João estão com ele. Tem dois homens transfigurados, Moisés e Elias. E eles olham aquilo e falam: Senhor, que lugar maravilhoso. Vamos colocar uma tenda para Elias, vamos colocar uma tenda para Moisés, vamos fazer uma tenda para o Senhor, e vamos ficar aqui, porque o ambiente é de glória, o ambiente é de glória. Irmãos, Jesus não fala nada, Moisés não consegue ver a face de Cristo, aleluia, o próprio Elias não consegue olhar a face de Cristo, mas Jesus fala: onde você está, Elias? O que você está fazendo aqui? Elias, você ainda vai ungir 2 reis, e você ainda tem um legado, você vai ungir mais um profeta. Irmãos, você mesmo cansado, Deus está falando assim: eu quero que você unja profetas. Dentro da sua casa tem profeta. Dentro da sua casa tem profeta. E eu não quero que você pare. Eu não quero que você pare. Eu não quero que você pare. O que você está fazendo aí não é aqui que eu te chamei. Eu te chamei para você se posicionar. Se posiciona, porque Deus vai fazer grandes coisas através de você, Elias. É um homem como a gente, como disse Tiago. Ele é um homem como a gente, sujeito aos sentimentos. Mas o que Deus está falando para mim e para você: você também é homem como a gente. É homem como Elias. É homem como Jeremias. Mas Deus te escolheu. Eu não sei porquê. Deus me escolheu. Eu não sei porquê. Mas Deus tem um projeto na sua vida. E através de você, você está entendendo, irmão? Não perca a palavra. Olha o que o Senhor está falando: através de você eu vou fazer Eliseu crescer, eu vou nascer profeta, eu vou fazer você ungir reis através de você, Elias. Então, irmãos, eu não vou parar, porque eu tenho reis para ungir, eu tenho rainhas para ungir, eu tenho profetas para ungir. Se você entender essa palavra, hoje você se posiciona. Hoje você se rende aos caminhos do Senhor. Volta a ouvir a voz dEle. Volta a fazer o que você deixou de fazer. Volta a ajoelhar como você devia estar ajoelhado. Volte a se prostrar, fazer posição fetal. Posição fetal é parto. Dói, está doendo, mas vai sarar. E vai gerar algo grande, algo poderoso na sua casa, na sua vida. Através da sua vida, coisas irão acontecer na presença de Deus. Na presença de Deus, irmãos, usa esta palavra, absorva essa palavra, é um pão que te alimenta. Para, irmão, pensa, volte a orar, volte a buscar, volte a clamar, volte a ficar prostrado diante do Senhor. Pastor, eu não sei falar nada, eu não consigo orar. Irmão, então só ajoelha e chora. Só ajoelha, porque Deus vai mandar um anjo. Quando você está cansado, Deus manda anjo. Quando você está cansado, Deus manda anjo. Deus está mandando um anjo hoje.
Deus está mandando um anjo. Feche seus olhos, irmão. Deus está mandando um anjo hoje na sua casa. Deus está mandando um anjo hoje. Deus está mandando um anjo na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Deus está te dando livramento, é livramento de morte. Deus está te poupando, Deus está te guardando, Deus está te poupando. No tempo certo Ele vai colocar você em lugares altos, em lugares fortes. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Irmão, depois que esse homem, o Elias, ele entendeu o propósito e quem ele era na presença de Deus, o que ele carregava, ele voltou para lá. Acabe foi atrás dele, só que Acabe não ia, mandava gente ir. Quando mandava, irmão, chegava 50, ele fazia uma oração, Deus descia fogo em cima dos 50. Não precisa fugir de Jezabel não, mano. Não tenha medo de Satanás não. Deus vai te proteger. Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, aleluia. Fica com medo não, em nome de Jesus. Entenda quem você serve. Esse Deus é maravilhoso. Se coloque sobre os seus pés.